Violência no trânsito. Um homem que foi atropelado em cima da faixa de pedestres morreu no hospital. A família pede por justiça. Só que isso é o mínimo. A família pedir por justiça, porque toda família que tem um parente, um ente querido, que morre vítima de um acidente de trânsito, atropelado numa faixa de pedestre, o mínimo que a família pede é justiça. Ou eu estou enganado? Mas nesse caso tem que pedir mais. Tem que pedir que o Ministério Público, que as autoridades judiciárias e que a Polícia Rodoviária Federal busque apurar, coloca a imagem aqui para mim do acidente, busque apurar porque o motorista de um carro que atropelou um pedestre na faixa, o pedestre vem caminhando, passa pela calçada, está com o telefone celular na mão de forma tranquila, e um motorista em alta velocidade e apurado pela nossa equipe, sem carteira de habilitação, não fez o bafômetro, se recusou a comprovar que não havia bebido, não foi levado à delegacia, não foi preso em flagrante já que não tinha carteira. Por quê? Ou são os porquês que nós queremos resposta. Ricardo Freitas, com uma reportagem exclusiva do Balanço Geral. Roda aí. O músico Everton Fagundes, de 37 anos, foi velado na manhã desta sexta-feira em Mandaguaçu, a 20 quilômetros de Maringá. Familiares e amigos tiveram a última oportunidade de se despedirem dele. Nós estamos todos abalados, né? Não aceitamos essas... Não era assim. A gente tinha muito futuro, né? Tinha muitos propósitos, né? Tinha muitas coisas ainda que nós esperávamos ver realizar na vida dele. Everton Fagundes tinha 37 anos de idade e nasceu aqui em Mandaguaçu. É de uma família grande, 4 irmãos, e aprendeu a tocar quando tinha 12 anos de idade, a época que frequentava uma igreja evangélica. Sempre teve o sonho de ser um músico profissional e foi correr atrás desse sonho em Maringá, onde acabou perdendo a vida na Avenida Colombo, enquanto atravessava uma faixa de pedestres. Uma câmera de segurança registrou o acidente. O vídeo mostra o músico passando pela avenida. Ele cruza a primeira pista e vai em direção à segunda, na esquina com a Avenida Pedro Taques. Repare que tem um caminhão e outros veículos parados, mas na última faixa o motorista passa reto e atinge em cheio a vítima. Everton chegou a ser arrastado e o carro só parou após bater num poste, ao lado de uma agência bancária. O músico ficou gravemente ferido, foi entubado e levado em estado grave para o hospital. Ficou 4 dias na UTI, não resistiu aos ferimentos e morreu. 3 pessoas estavam no carro prata. Uma se feriu. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência. O motorista do carro que atropelou o músico foi identificado. É um venezuelano de 27 anos de idade que mora em Maringá. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro logo após o acidente e não possui carteira de habilitação. O atropelamento do músico está sendo apurado pela Delegacia de Trânsito de Maringá. Bom, a gente vai encaminhar, a gente tem alguns vídeos, né? Eles vão ser encaminhados para a perícia, mas as imagens que a gente tem mostram todos os veículos parados. Então isso aí é um indicativo de que o semáforo estava fechado e o veículo causador do acidente veio em excesso de velocidade e percebeu esses veículos parados muito em cima, né? Aí ele puxou para o lado, subindo, passando parcialmente sobre a calçada e pegando a vítima na faixa. Foi instaurado um inquérito para apurar esse homicídio. De acordo com o que a gente apurou, existem 2 qualificadoras, que é o atropelamento ter ocorrido sob a faixa de pedestre e também o fato dele não ter habilitação. Segundo o que consta no boletim de ocorrência, ele não é habilitado. Everton se apresentava em bares e casas de show em Maringá e região. Era bastante conhecido do meio musical e reconhecido por ser um músico talentoso. Ele era uma pessoa bem bacana, como amigo, muito bonzinho, né? E a
Eu fiz alguns cachês com ele, assim, tem já de uns 7 anos pra cá, né? Conheci ele na estrada, fazendo cachê. E ele não merecia, né, esse final trágico aí que ele teve, né? Familiares e amigos de Everton Fagundes clamam por justiça. Não pode ficar impune, né? Essa pessoa aí que fez essa imprudência aí tem que arcar com seus atos, tem que pagar. Algo dessa forma, né, tão violenta, sem consequente, né, um ato inconsequente, tirou a vida do meu irmão. Estava ali cruzando a avenida e aconteceu tudo isso que aconteceu, que nós estamos vivenciando agora. Olha, quando eu digo que a gente só vai sentir a necessidade de cobrar das nossas autoridades mudanças nas nossas leis, é quando você tiver um filho, um pai, uma mãe, um irmão, um parente atropelado de forma como esse músico foi. O motorista não tinha carteira de habilitação, o motorista é um estrangeiro e isso não é o motivo da minha indagação, mas não tinha carteira de habilitação, não fez o teste do bafômetro e aí, permita-me discordar, Reinaldo, ali do seu comentário no YouTube, o Reinaldo da Silva, que diz o princípio da não autoincriminação, lei brasileira. O princípio da autoincriminação, que é eu não vou produzir provas contra mim, ou não vou produzir provas contra a minha pessoa. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Mas cabe à polícia, ao perceber que o cidadão entende como, ao fazer o teste do bafômetro, produzir provas contra si, cabe ao policial perceber, opa, se ele se nega a fazer o teste do bafômetro é porque ele não quer produzir provas conforme o nosso código estabelece. Ninguém é obrigado. Mas quem não bebeu faz o teste do bafômetro, nem indaga porque quer provar a inocência. Então esse é o primeiro princípio da autoincriminação, a negação. O segundo é a falta da habilitação. O cidadão não habilitado, ele comete um crime e ao cometer um crime em alta velocidade, furando um sinal de trânsito, atropelando um pedestre, ele deve, no mínimo, ser conduzido à delegacia e não foi. E os policiais rodoviários que estavam lá e que atenderam essa ocorrência, que foi numa rodovia federal, afinal de contas, esse acidente aconteceu na Colombo. Por mais que a fiscalização tenha sido repassado ao município, é uma rodovia federal. E se você não prestou atenção na reportagem, eu vou pedir para o Júlio novamente colocar a entrevista do delegado, onde o delegado confirma, não sou eu que estou falando, não é o Ricardo Freitas, o delegado assumindo claramente que o cidadão furou o sinal de trânsito ao atropelar. Então ele vinha em excesso de velocidade, ele furou o sinal de trânsito, ele não tinha carteira de habilitação, ele se negou a fazer o teste do bafômetro e ele não foi levado para a delegacia. Tem o trecho aí? Tem um trecho aí para mim? Roda aí para mim novamente. Para perícia, mas as imagens que a gente tem mostram todos os veículos parados. Então isso aí é um indicativo de que o semáforo estava fechado e o veículo causador do acidente veio em excesso de velocidade e percebeu esses veículos parados muito em cima, né? Aí ele puxou para o lado, subindo, passando parcialmente sobre a calçada e pegando a vítima na faixa. Foi instaurado um inquérito para apurar esse homicídio. De acordo com o que a gente apurou, existem duas qualificadoras, que é o atropelamento ter ocorrido sob a faixa de pedestre e também o fato dele não ter habilitação. Né? Segundo o que consta no boletim de ocorrência, ele não é habilitado. Everton. Vamos fazer o seguinte, doutor, abre uma outra investigação também. E se o senhor não abrir, a gente vai aqui fazer de público a denúncia ao Ministério Público. Por que os policiais rodoviários federais não levaram ou não conduziram esse motorista a uma delegacia?